Salmo 119, nós iremos ler primeiramente o versículo 82 e depois o versículo 81. Todos acharam? Diz a palavra do nosso Deus: esmorecem os meus olhos, de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Versículo 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Graças a Deus. Eles não o conheceram. Eles não o conheceram. A quem se refere essa frase? Quem é este que não foi conhecido? Eu sei que a minha pergunta é uma pergunta boba, é uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia. A resposta é óbvia. Vocês estão aqui por um motivo, por uma razão. Mas mesmo sendo uma pergunta retórica, eu gostaria que você se dirigisse gentilmente à pessoa que está ao seu lado, olhasse nos olhos dele cordialmente e perguntasse: quem é este que não foi conhecido? Quem é este que não foi conhecido? Eu sei que nós podemos nos espantar, queridos, nessa noite, mesmo pensando que nós já sabemos a resposta. Quem é este que não foi conhecido? Eu não me refiro ao coelhinho da Páscoa. Se você de repente veio nessa noite para escutar uma palavra sobre a Páscoa, sobre o coelhinho da Páscoa, você pode ficar decepcionado, pode ficar frustrado. Não é sobre o coelhinho da Páscoa, fofinho, branquinho, com os olhos vermelhinhos. Não. Eu me refiro a alguém de verdade. Alguém que de fato existe. Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa. Amém? Nós vivemos em uma época, queridos, que esse período de festividade da Páscoa, milhões de pessoas estão comemorando a Páscoa. Mas que Páscoa elas estão a comemorar? Será que é do Cordeiro Pascal, como escreveu o apóstolo Paulo? Não. Nós somos entupidos de mensagens, somos bombardeados de mensagens. Nós e nossos filhos vão para as escolas e trazem felizes para casa os bilhetinhos da Páscoa, os desenhos do coelhinho da Páscoa. E não sabem, na verdade, que a Páscoa não é o coelho. Ontem mesmo eu estava com os meus filhos. Nós nos assentamos no quarto, no colchão, colocamos os colchões no chão do quarto dos meninos. Eu trouxe do serviço um cordeirinho para o meu filho caçula, para o Isaac. E trouxe Êxodo capítulo 12 para o meu filho mais velho, na linguagem de hoje. E nós lemos aquele texto, e nós compartilhamos aquele texto, e depois eu perguntei: quem é aquele que deve ser celebrado na Páscoa? O meu filho mais velho já se adiantou e falou: Jesus, porque Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o meu caçulinha de 5 anos, os irmãos conhecem o Isaac, um tampinha, ele falou que é do Deus, assim ele respondeu, do Deus que morreu na cruz do Calvário. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, queridos. Mas eles não o conheceram. Talvez alguém possa estar pensando nessa noite: pastor Josué, pastor Renato, pastor Alexandre, vocês não tinham um título melhor para essa primeira conferência evangelística? Eles não o conheceram. Porque afinal de contas, quem é que não conhece a Jesus? Todo mundo conhece a Jesus Cristo. Todos conhecem, todos já ouviram falar de Jesus Cristo. O seu vizinho conhece Jesus, você conhece Jesus, o mundo inteiro conhece a Jesus. Mas é muito interessante que eu estava lendo um livro há uns meses atrás e refiz uma parte da leitura desse livro nesses dias, nessa semana. Um dos grandes historiadores do nosso tempo, chamado Geoffrey Blaney, que foi um importante contribuinte para a história mundial, escreveu vários best-sellers, inclusive uma breve história do cristianismo, talvez vocês conheçam. Ele escreveu o seguinte no seu livro: para muitos estudiosos, Jesus nunca existiu. Mas eu estou pasmo. Sim,
para muitos estudiosos, Jesus nunca existiu. Jesus não passa de um mito. Jesus não passa de uma fantasia. Jesus é o fruto da imaginação de pobres pescadores ignorantes da Galileia que não tinham o que fazer com as suas vidas, então inventaram um homem. Inventaram Jesus de Nazaré. Eu não sei quais foram as motivações que te trouxeram aqui nessa noite. Mas uma coisa eu quero dizer a você, meu querido ouvinte. Jesus Cristo é real. Jesus Cristo, Ele existe. Embora muitos digam que Ele jamais existiu, Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. E esse historiador, ele continua a dizer, e é muito interessante como ele vai contrapondo os seus argumentos. Ele diz, eu escrevo não como um teólogo, não como um homem de fé, não como um homem da religião, mas como um homem da ciência, como um historiador. E embora ele diga que para muitos Jesus Cristo nunca existiu, ele também afirma que Jesus foi o homem mais influente da história da humanidade. O homem mais influente da história da humanidade. No decorrer dos séculos, o mundo ocidental escreveu mais livros, manuscritos e impressos sobre a vida de Jesus do que qualquer outro tema. E é interessante quando a gente então contrapõe esses argumentos daqueles que dizem que Jesus nunca existiu e que Ele é o homem mais influente da história da humanidade. Eu fico a me perguntar, se Jesus Cristo de fato não existiu, se Ele foi apenas um personagem fictício, Ele mudou a história a si mesmo. Imagine, um homem que produziu, a partir da sua vida, escreveram a partir da sua vida, milhões e milhões de livros, milhões e milhões de páginas. Mas, queridos, é importante dizer alguma coisa. Embora nós vivamos em um mundo que é tão cristianizado, em um mundo que diga que conhece tanto a Jesus Cristo, onde existem bilhões de cristãos, e esses bilhões que já ouviram falar de Jesus Cristo, eu me arrisco, eu me atrevo a dizer que destes bilhões que dizem que conhecem a Jesus Cristo, nem todos de fato e de verdade conhecem a Jesus Cristo. Nem todos conhecem a Jesus Cristo. Porque não basta ouvir falar sobre Jesus, não basta ficar perguntando qual foi a contribuição de Jesus Cristo. Ele foi um homem muito importante, porque a partir do seu nascimento a história é dividida em antes e depois de Cristo. Não, esqueça. Ele foi um insurgente, ele foi um revolucionário na Palestina, na Judéia, que tentou usurpar o domínio romano. Não, também não é essa a resposta. Ele foi um grande mestre, ele foi um filósofo, tão grande, tão importante como Sócrates, como Platão. Não, Jesus Cristo não foi nada disso. Ele foi apenas um homem que viveu, um homem que morreu, e inventaram uma história a respeito dele. Agora eu pergunto a você, quem é Jesus Cristo para você, meu querido? Quem é Jesus para você? Um homem sábio, um iluminado, alguém importante? Quem? Um grande filósofo, alguém que mudou a história, um poeta? Quem é Jesus Cristo para você? Ontem, quando eu estava saindo do meu trabalho, eu peguei o metrô, lá na estação central da rodoviária. Eu me assentei, e ao meu lado se assentou um senhor, muito idoso, de 77 anos de idade. Álvaro, o nome dele. Pense num homem gentil, num homem polido, num homem educado. Formado pela Universidade de Brasília em Filosofia e Letras. E nós começamos a conversar sobre vários assuntos e chegamos a conversar então sobre a fé, sobre Jesus Cristo, sobre religião. E ele começou a falar sobre aquilo em que ele cria. De tudo aquilo que ele falou, queridos, o que mais me chamou a atenção é que ele falou que Jesus Cristo não passava de mais um Deus, como qualquer outro Deus. Não passava de mais um Deus, ao lado de outros, um grande ser iluminado. Eu falei, não, eu não concordo com você, eu não concordo com você.
Porque Jesus Cristo não é mais um Deus, Ele é Deus, o único Deus verdadeiro. Ele falava sobre os mantras que ele cantava em hebraico, para chamar a luz, para chamar a iluminação. Eu falei, olha, eu não concordo com você, porque a Bíblia, eu creio na Bíblia, a Bíblia me diz uma outra coisa, ela me dá uma outra direção, outros parâmetros. Ele falou, mas eu não acredito na Bíblia. Esse é o livro mais pérfido, mais imundo que o homem já produziu. Eu falei, eu não concordo com você. A Bíblia é perfeita. A Bíblia é inspirada por Deus. E ainda que você diga que Jesus Cristo é mais um Deus, Jesus Cristo, Ele é Deus verdadeiro. É o nosso Cordeiro, queridos. O nosso Cordeiro Pascal. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, não apenas hoje, mas amanhã e no domingo, e em todos os outros dias. É para celebrarmos este Cordeiro Pascal. Quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo, Ele é o fiel cumprimento de uma promessa. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você, Jesus Cristo é o fiel cumprimento de uma promessa. Eu quero convidar você, queridos, a ler a palavra de Deus comigo. Eu quero convidar você a ler as Escrituras comigo, para que nós possamos testificar na palavra de Deus que Jesus Cristo, de fato, é o fiel cumprimento de uma promessa. Os irmãos tiraram aqui novamente a frase, mas tudo bem. Tudo bem, a gente às vezes planeja alguma coisa, mas não sai de acordo com o nosso coração. Mas isso é bom que aconteça. Sejamos surpreendidos. Jesus Cristo, o fiel cumprimento de uma promessa. Quando a gente olha para essa frase, ou pensa nessa frase, há duas coisas que devem nos chamar a atenção. A primeira delas é o próprio nome, Jesus. Diga, Jesus. E a segunda coisa é a palavra promessa. É interessante nós pensarmos em Jesus e em promessa, porque não existe promessa, essa promessa específica da qual eu quero falar nessa noite, sem Jesus. E Jesus é o fiel cumprimento de uma promessa. Queridos, o nome Jesus, ele literalmente falando significa Salvador. Amém? Quantos podem dizer amém? Jesus significa Salvador. E quando eu penso na palavra Jesus, no nome Jesus, me vêm outras palavras ao coração. Salvador te lembra o quê? Salvação. O que mais que pode lembrar? Me ajudem. Salvador, salvação, o quê? Socorro, resgate. Há uma série de palavras que estão ligadas ao Salvador, à salvação, ao socorro, ao resgate. Mas aí você para pensar, mas como assim? Salvador, salvação, resgate? Por que um Salvador? Por que um socorro? Por que uma salvação? Basta nós olharmos para a nossa própria experiência. Essa igreja aqui é uma igreja que possui muitos bombeiros. Tem algum bombeiro aqui nessa noite? Não há nenhum? Tem um bombeiro bem ali, irmão Davi. Quando Davi ou qualquer bombeiro ele sai no seu serviço, ele recebe então uma ocorrência, de repente de um acidente, de alguém que está perto da morte. Este bombeiro, ele é o quê para aquela vítima? Ele é um salvador. Ele é um salvador. Quando você vai ao médico, e o médico diz assim, você está doente, você precisa tomar um remédio, você precisa fazer uma cirurgia, você precisa para ser curado. Aquele médico, naquela conjuntura, naquele contexto, ele é o quê? Ele é um salvador. Eu sei que esses exemplos são muito pequenos, são muito pálidos, para fazerem a grande realidade de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Meu querido, Jesus Cristo, quando ele é apresentado, já no Evangelho, em Lucas capítulo 2, Jesus Cristo é apresentado como o Salvador. É dito ali, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que aquele menino que foi concebido pela Virgem, ele não tinha um lugar para nascer. Ele não nasceu em um palácio. Ele não nasceu em um berço de ouro. Não tinha lugar para ele na hospedaria em Belém. Ele foi colocado ali, em uma manjedoura, em panos muito simples.
Mas quando a gente prossegue na leitura do texto em Lucas 2, a partir do versículo 7, é dito que naquela mesma região havia alguns pastores que pastoreavam as suas ovelhas durante as vigílias da madrugada. E um anjo apareceu àqueles pastores em glória, os envolveu em glória e disse: não temam, porque eu trago a vocês uma boa notícia de alegria. Vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, Cristo, o Senhor. E é isso que deve abalar o nosso coração, é isso que deve mover o nosso coração, que nasceu um Salvador, que nasceu Jesus Cristo. Mas para que ele nasceu? Apenas para ser mais um homem na história? Apenas para ser mais um contado como um homem histórico, um Jesus histórico, um filósofo, ou um homem qualquer? Não, Jesus Cristo nasceu para fazer a diferença, meu querido. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, é dito que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em Lucas capítulo 5, versículo 31, é dito que Cristo, ele veio para os doentes, porque apenas os enfermos precisam de um médico. Eu quero dizer a você que todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos completamente enfermos até encontrarmos Jesus Cristo. De repente você pensa: mas eu ainda não encontrei esse Jesus Cristo. Eu já ouvi falar muitas vezes de Jesus Cristo, mas esse socorro ainda não chegou. Esse médico ainda não chegou. Onde está esse médico? Ele está vivo, meu querido. Ele está vivo, ele está próximo a você. Talvez haja dentro do seu coração um clamor, um grito de desespero, como havia também aqui no salmista, no Salmo 82, quando ele diz: esmorecem os meus olhos, de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Há tantas pessoas que precisam de um consolo, de uma ajuda, estão esperando este consolo. Estão enfermas, não apenas nos seus corpos, mas estão enfermas também nas suas almas, nos seus corações. Onde virá? Quando virá o socorro? Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Existe uma palavra, meu irmão, existe uma palavra que declara que Jesus Cristo viria. De fato, ele já veio, e ele veio para salvar aquele que estava desgarrado, para buscar aquele que estava perdido, para curar aquele que estava completamente enfermo, completamente destruído por dentro, talvez não consumido pelo câncer no corpo, mas pelo câncer na alma, no coração, consumido por raiva, ódio, amargura e tantos males da alma e do coração do homem. E de repente, você pode se perguntar: mas pastor Josué, será que realmente a situação do homem é assim? Um homem perdido? Um homem doente? Quando foi que isso aconteceu? Me fale, por favor, porque eu olho para a terra, eu olho para o lado, eu vejo tantas desgraças, tanto sofrimento, tanta dor. Quando foi que isso aconteceu? Quando o homem se tornou tão doente e tão perdido? Queridos, a nossa história nem sempre foi assim. A nossa história não começou assim. Abra sua Bíblia, você que a trouxe, por favor, rapidamente. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Eu quero ler com você alguns poucos textos. Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 9. Dizem assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora os versículos 15, 16 e 17. E preste muita atenção nesse texto. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu sei que você, de repente, já ouviu muitas vezes esse texto. Este foi o começo da vida do homem, da história da humanidade. Um homem que foi criado reto, conforme Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, perfeito, mas que, infelizmente, depois se meteu em muitas astúcias. Um homem que se embrenhou pelo caminho do engano, do erro e do pecado. Deus, ele coloca o homem em um jardim, num paraíso, num lugar de delícias, para que o homem possa guardar e cultivar aquele jardim. E diz ao homem: você pode comer todas as frutas, tocar em todas as árvores, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você dela comer, você certamente morrerá. Eu sei que parece uma fábula, uma historinha para crianças. Eu não sei até que ponto você acredita nessa história. Alguns ficam preocupados com a árvore, se era uma maçã, o que é que aconteceu de verdade. Mas não se preocupe com isso. O grande ensinamento que nós temos que tirar da palavra de Deus, quando nós voltamos nossos olhos agora para o capítulo seguinte, Gênesis 3, nós encontramos este homem, a mulher, naquele jardim, agora conversando, a mulher conversando com a serpente, com Satanás, com o inimigo do homem, o inimigo de Deus. E a serpente convence a mulher, que convence o homem de comer daquela árvore. E de modo muito resumido, querido, a história é a seguinte: o homem, ao desobedecer a Deus, ele se torna pecador. Pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. Todos nós temos uma grande relação com essa história, porque quando o homem se tornou um pecador, todos nós também nos tornamos pecadores. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. E o pecado que trouxe? O que o pecado trouxe? Se eu pudesse perguntar a cada um de vocês nessa noite, nós estamos numa celebração, uma semana de celebração da morte, do sacrifício, da ressurreição de Cristo. Mas se eu pudesse perguntar a cada um sobre a sua experiência de sofrimentos, o que é que você vê, o que é que você enxerga quando você olha ao seu redor? Eu sei que cada um teria muitas coisas tristes para contar, sim ou não? Apenas uma pessoa muito insensível, ela não ficaria perturbada diante do mal, diante do caos da sociedade. Um caos que foi plantado, um caos que foi gerado lá atrás, no Jardim do Éden. E infelizmente, queira ou você não queira, concorde ou você não concorde, assuma essa verdade ou não assuma essa verdade, nós nos tornamos participantes, nós nos tornamos herdeiros, não de uma boa herança, não de uma casa, não de tesouros, não de dinheiro, não de longevidade, não de belos olhos, não, muito pelo contrário, nós nos tornamos herdeiros e coparticipantes do pecado e da morte. Uma morte que não apenas está fora do homem, mas está dentro do homem, faz parte da natureza do homem. É uma morte que traz agonia, é uma morte que traz desespero, é uma morte que traz cansaço, é uma morte que traz tantas preocupações. Queridos, olhe para o seu redor, olhe para a sociedade, para o mundo que você vive. Não é possível você ver um jornal, você ler uma revista e você não ficar com o coração condoído, com o coração mexido, com o coração tocado, diante de tantas coisas que estão acontecendo. São mortes, é a violência, é o mal.
Lendo essa semana, eu fiz uma breve pesquisa dos males que têm assolado a sociedade. E eu confesso a vocês, completamente estarrecido. Porque a gente vai vivendo a nossa vida. A gente levanta, a gente trabalha, a gente tem a nossa vida de um modo normal. E não fica apercebido do que está acontecendo ao nosso redor. Daquilo que o pecado tem gerado, daquilo que o pecado tem produzido. Dos vários frutos do pecado, que o último deles, o maior, a consequência máxima, final, é a morte. Não sei se você sabe, mas em um único ano, preste atenção nisso, em um ano, morrem no mundo 50 milhões de pessoas. Em um único ano, 50 milhões de pessoas. Pelas mais várias causas que você possa imaginar. De tsunami, terremoto, epidemias, pandemias, violências, assaltos, assassinatos. 50 milhões de pessoas em um ano. É um número maior do que a população inteira do estado de São Paulo. Pastor, mas o senhor está falando isso por quê? É para me chocar? É para me sensibilizar? Não. É para que você tenha consciência de que o mundo está de mal a pior. É para que você tenha consciência de que o coração do homem está entregue à maldade. É para que você tenha consciência de que a humanidade, ela vive em um fracasso. Não existe esperança para o homem fora de Deus. Sem Deus, não existe. E mais, em um desses dados, é dito que em cada minuto, de acordo com a organização não governamental Salve as Crianças, dados de 2012, no ano passado, queridos, em um minuto, morrem 5 crianças no mundo por causa de desnutrição crônica. Quem sabe o que é desnutrição crônica aqui? Quem sabe? Fome. É fome. Pastor Alexandre, fome. São crianças que não têm um copo de leite para tomar, que não têm um pão seco e duro para comer. Ah, pastor, mas são 5 crianças lá na África, né? Não, 5 crianças no mundo. Pode ser na África, pode ser no Vale do Jequitinhonha, pode ser em Ceilândia, pode ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo, na Europa, na América, não importa. São 5 crianças em um minuto. Eu fiz uma conta aqui, são 300 crianças por hora. 7.200 em um dia, 21.600 em um mês, 259 mil em um ano. Há um outro dado, a cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. A cada 60 segundos acontece um assassinato. A cada 100 segundos, um pouco mais de 1 minuto e meio, morre alguém em um conflito armado. São números estarrecedores que chocam. Esse dado último foi agora, de terça-feira, dia 26/3. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Isso é o pecado, é a morte, é aquilo que o homem tem plantado e certamente colherá. Isso está intrínseco ao homem. Me permita o último dado, a última informação. De acordo com o Dr. Manuel Tosta Berlink, sociólogo e psicanalista do Laboratório de Psicopatologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele diz o seguinte: isso aqui não são palavras de um pastor, não são palavras de um teólogo. Ah, mas isso é coisa de crente. Não, de um homem da ciência. Olha o que ele diz sobre o homem. O ser humano é o único dotado de um sofrimento intrínseco, decorrente do excesso, de algo que incomoda, perturba ou provoca insatisfação. É o homem. Olha para a pessoa que está perto de você, dá uma olhada nele. Isso é o homem. É um sofrimento intrínseco que faz parte da natureza do homem. Pastor, mas o senhor está falando tudo isso. O senhor falou de 40 pessoas que morrem, perdão. O senhor falou de
Em cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo. De crianças que morrem, 5 a cada minuto. Eu estou ficando agora triste. Eu estou ficando decepcionado. Eu estou ficando sem saber o que fazer. Eu vim essa noite para esta igreja, para esta reunião, para escutar uma palavra que me desse ânimo, que me desse satisfação. E o Senhor só fala de morte, de desespero, de tragédias, de que o homem não vale nada, de que o homem é um ser perturbado. Por quê? Por que tudo isso? Queridos, porque tudo isso é o fruto inevitável do pecado. E agora? O que é que eu devo fazer? De repente você está se perguntando, o que eu devo fazer? Ora, então não tem saída, não tem escapatória para mim. Porque, quem sabe, eu vou ser um desses aqui, nessa estatística. A questão não é essa, meu querido. Eu não quero colocar medo em você. Não é isso. Mas eu quero que você esteja claro e consciente que tudo aquilo que o pecado produziu, tudo aquilo que a morte está fazendo com o homem, que parece que é algo irreversível. O pecado como um evento que entrou na história e mudou a vida de todos os homens, de um modo quase que irreversível. Eu disse quase que irreversível. Não é para você ficar desesperado com os dados estatísticos, mas aqui o seu coração possa ser movido por Deus nessa noite, e que você possa, em nome de Jesus, clamar por um socorro, perguntar qual é a saída, pastor? É me trancar em casa para ficar fora da estatística? É fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Porque eu estou perdido então. Parece que o homem está num quarto escuro. Imagine você num quarto completamente escuro. Um breu tateando, escorregando, tropeçando, tentando achar a saída, mas não tem uma luz. Não tem nem sequer a claridade da luz de um fósforo. E vai batendo aquele desespero, vai batendo aquele cansaço. E o que é que eu posso fazer? Porque afinal de contas o homem, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão comeu. E todos pecaram juntamente com Adão. Qual é a minha saída então? Qual é o meu futuro então? É a morte. Não apenas a morte física, mas também a morte eterna. Eu estou desesperado. Eu me sinto só. Eu me sinto abandonado, pastor. E o Senhor vem e fala sobre essas palavras nessa noite, esses dados. Eu me sinto pior ainda. Quem já se sentiu assim alguma vez na vida? Só, desesperado. Talvez você se sinta só, no meio de uma multidão. Eu já me senti assim várias vezes. Completamente vazio. Até que um dia eu me encontrei com alguém. Na verdade, eu não me encontrei. Esse alguém me encontrou. Jesus me encontrou. E como Davi um dia escreveu, eu estava arruinado. Eu estava completamente sufocado num tremedal de lama. E talvez seja a sua experiência nessa noite. Você se sente afogado e sufocado em um tremedal de lama e você não sabe o que fazer. Você não sabe para quem clamar. Porque já pediu socorro para a esposa e a esposa não deu conta de socorrer você. Já pediu socorro para o marido, mas o marido também não deu conta. Para o pai, para a mãe. Ninguém dá conta desse mal, dessa tristeza que está no coração do homem. Porque o nosso coração é um coração enganoso, é um coração desesperado, é um coração que está acostumado com a maldade. E você não sabe mais o que fazer. Afinal de contas, o homem pecou. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Tudo culpa de Adão. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, quando a gente lê Gênesis 3, e Deus está ali, visitando o homem que outrora tinha plena comunhão com ele. E ele chama pelo homem. Onde estás, Adão?
que Adão faz? Ele se apresenta logo a Deus: estou aqui, Senhor, para conversar contigo. Não, depois que ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se esconde, ele tem medo, ele se esconde da presença de Deus, ele procura um modo de agora cobrir a sua nudez, porque ele percebe que está nu. Ele faz um avental de folhas de figueira, ele tenta produzir alguma coisa para se tornar, quem sabe, mais ou menos aceitável diante de Deus, mais ou menos apresentável diante de Deus, mas isso não resolve. Eu quero dizer para você que me escuta nessa noite, talvez você já tenha tentado muitas vezes, inúmeras vezes, se tornar aceitável, apresentável e melhor diante de Deus, ou diante de alguém que possa te ajudar, e você não conseguiu. Você usou de vários artifícios, mas não deu certo. E a única coisa que você sente, que você percebe, é a morte. Cada dia de vida é um dia de morte, é um dia de aflição. E você se pergunta: o que é que eu posso fazer? Eu quero dizer a você que existe uma saída. É a mesma saída que foi providenciada lá no Jardim do Éden, há muito tempo atrás, quando Deus disse para o homem que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Ele olha agora para o homem, ele olha para a mulher, e o que fazer? O que fazer então? Gênesis 3, 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus fez vestimentas de pele para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Deus falou, é como se Deus estivesse falando para Adão: Adão, você certamente morrerá, mas não hoje. Essa morte entrou na sua vida, entrou no seu corpo, mas eu vou providenciar neste momento um substituto para você, Adão. Eu vou providenciar um substituto para morrer no seu lugar. E Deus então ele imola um cordeiro. Pastor, como é que o senhor sabe que era um cordeiro? Toda a Bíblia concorda com essa declaração. Um cordeiro foi morto, foi imolado no lugar do homem, para que o homem pudesse ser vestido e justificado pelo sangue do cordeiro e pela pele do cordeiro. Jesus é este cordeiro. Deus é o primeiro a pregar o evangelho lá no Jardim do Éden, onde tudo parecia ser o fim, onde a condenação parecia iminente, onde a morte parecia estar à frente do homem, porque agora eu comi, não existe escapatória para mim. E Deus então apresenta ao homem um substituto. Deus apresenta ao homem Jesus Cristo, na imagem, na forma de um cordeiro. Ali Jesus é pregado, o evangelho é anunciado. Talvez você já tenha escutado muitas vezes a respeito de Jesus Cristo, mas não da maneira como a Bíblia o apresenta. Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus não apenas Ele apresentou um cordeiro, um substituto para o homem, mas Ele também fez uma promessa. Pastor, que promessa é essa? Jesus, o fiel cumprimento de uma promessa. É a primeira promessa, é a primeira profecia da palavra de Deus com relação à redenção, ao resgate do homem. Gênesis 3,15, o texto que foi lido no início pelo pastor Alexandre. Porém, inimizade entre ti e a mulher. É Deus falando para a serpente: entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É como se Deus estivesse falando naquele momento para a serpente, não apenas falando, mas declarando para Adão, para Eva, para o universo inteiro: calma, existe uma saída. O fim não é agora. Existe uma solução, há um substituto, há um cordeiro, e há muito mais do que um substituto agora no seu lugar, Adão. Há uma promessa, eu faço uma promessa, que o descendente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente.
irá esmagar a cabeça de Satanás. E a gente olha então para a terra, olha para o mundo, para o sofrimento daquilo que foi dito nessa noite, aquilo que nós observamos com nossos próprios olhos. E a gente então tem uma esperança, meu querido, há uma esperança para o homem, não apenas para resolver aqueles problemas que estão fora, mas principalmente e primeiramente o maior de todos os problemas, o pecado e a morte que habita no coração do homem, que faz do homem alguém perdido, alguém desviado de Deus, alguém inimigo de Deus. Talvez você se sinta assim nessa noite, alguém sem esperança, perdido, enfermo, mas essa promessa já se cumpriu. Quem pode dizer amém? Essa promessa já se cumpriu. Jesus Cristo veio. Deus não apenas ele rasgou o céu para observar o homem em suas dificuldades. Não, Deus fez muito mais do que isso. Deus fez muito mais do que isso, ele desceu à terra. Ele se fez homem, ele andou entre os homens. Ele sofreu uma morte no meu lugar e no seu lugar. A promessa foi concretizada. Jesus, o Salvador, já veio. O fiel cumprimento de uma promessa. Aquele que foi na cruz, o Cordeiro de Deus, perfeito, imaculado, sem pecado nenhum, para morrer no nosso lugar. Mas um Cordeiro, pastor, porque Deus não fez outra coisa, porque Deus não faz simplesmente os problemas desaparecerem, o pecado desaparecer. Por quê? Porque Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus modos. Mas um Cordeiro, o que um Cordeiro pode fazer? Eu fico imaginando lá no Éden, será que isso de fato é verdade? Um cordeirinho morrendo no lugar do homem? Será que isso dá certo? Eu não consigo entender, eu não consigo aceitar. Não é questão de entendimento, de aceitar. Não é questão de intelecto, de sentir, mas é de ter fé, é de receber no seu coração essa mensagem e essa verdade, que um cordeiro, que Jesus Cristo morreu no seu lugar, para salvar a tua alma, meu querido, para salvar o teu coração, para te livrar da morte, não apenas física e temporal, mas da morte eterna, para te livrar de todos os males que assolam a humanidade, porque aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê no Cordeiro, que está ao pé da cruz, ele não se importa com nenhum dado, com nenhuma estatística, com depressão, com nenhuma doença, porque nada disso tem valor. O que de fato importa é que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, e o seu sangue nos resgatou. Um cordeiro, mas eu não consigo entender isso. Abra sua Bíblia, por favor, e com esse texto eu vou encerrar a ministração. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Como um cordeiro indefeso pode salvar alguém? Como? Porque Deus não mandou um leão, porque Deus não mandou um exército, mas um cordeiro. Diz a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Eles não o conheceram. Eles não o conheceram. Bilhões de pessoas dizem que conheceram a Jesus Cristo, que falaram para elas que Jesus Cristo é assim, é de um outro modo. Um Jesus Cristo católico, um Jesus Cristo protestante, um Jesus Cristo espírita. Mas eu não estou aqui nessa noite para falar de você de um Cristo católico, um Cristo protestante, um Cristo espírita, ou um Cristo de acordo com a visão budista, ou do islamismo, ou de qualquer fé, ou de qualquer religião. Mas eu quero falar para você de um cordeiro que foi morto, um Jesus que andou na terra, sem aparência, sem formosura, que nada atraía nele, homem algum, mas aquele homem que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou, ele de fato, de verdade, mudou a história do homem. E aquele grito do salmista: quando virá o meu consolo?
Quando virá a minha salvação? Quando virá o meu Salvador? Foi respondido naquele momento. Foi respondido quando este cordeiro, que era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou, mas ele não merecia, mesmo sem merecer. Ele tomou sobre o seu corpo, sobre as suas chagas, as suas dores, as suas enfermidades, os seus pecados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe qual a grande verdade do Evangelho, meu querido? O homem não está só. Essa é a boa notícia. Jesus significa Salvador. No seu próprio nome, quando ele veio ao mundo, quando ele desceu à terra, quando ele andava entre os homens, ele tocava as pessoas, ali andava, ali passeava a salvação, ali andava o Salvador. O seu próprio nome era uma declaração, era um testemunho que a promessa se cumpriu, que o homem não foi abandonado por Deus, como muitos dizem. Deus abandonou, se é que existe um Deus, Deus abandonou o homem. E é por isso que o homem está se matando, se tornando cada vez mais miserável. Não, meu querido irmão, eu digo a você, em um nome de Cristo Jesus, que o homem não está só, você não está sozinho. Existe um alguém, existe uma mão amiga que traz esperança ao homem. Existe alguém, o único alguém que é capaz de destrancar a porta deste quarto escuro e tirar você de lá com providência, com salvação e com uma mão poderosa. Esse único alguém é Jesus Cristo, o único nome, a única pessoa, aquele que de fato pode salvar. Jesus, o fiel cumprimento de uma promessa. Ele cumpriu a promessa. A promessa que a cabeça do diabo, que a cabeça da serpente seria esmagada na cruz. E talvez você sinta solidão. Talvez você sinta dores que dilaceram o seu coração. E você pergunta o que devo fazer. E agora, o que eu faço? Eu não sei mais, pastor, o que fazer. Eu tenho andado tantas vezes decepcionado comigo mesmo, com as pessoas. Eu não encontro salvação. Eu não encontro saída, e de fato você não encontrará fora de Jesus salvação.